Vou falar o que é ser CEPI, como é que é essa primeira semana de ser CEPI. Então vamos lá. Para quem ainda caiu de paraquedas, eu sou o Lucas, sou enfermeiro, atuava no Brasil, não falava nada de francês, conheci a oportunidade de trabalhar como enfermeiro aqui no Quebec, província canadense, e fiz todos os meus processos e já estou aqui há 3 anos trabalhando como enfermeiro nessa província, na bela província canadense do Quebec. Sem ajuda nenhuma, começando do zero, e é isso que eu faço aqui. Eu propago essa oportunidade para enfermeiros e enfermeiras virem com a profissão aqui pro Canadá. Então, se você ainda não me segue, já me segue. Se você quer fazer com que seu amigo ou sua amiga que vive falando que está insuportável no Brasil e que ela deseja sair, envia esse conteúdo para ela também, compartilha aí para a gente propagar essas informações aí de ser enfermeiro aqui no Canadá, especificamente na província do Quebec. E para quem tem mais interesse ainda e vai ter a Semana da Enfermagem Internacional, então você vai lá no link na minha bio e se inscreve. Bom, vamos lá. Então, eu falei aí CEPI, né? O que diabos é isso? O que é essa sigla? Vamos lá. CEPI. Dentro do processo para trabalhar aqui na província do Quebec, especificamente, você não precisa fazer um teste de língua de proficiência, não precisa fazer o NCLEX que faz para os Estados Unidos e para as outras províncias canadenses. Basta você validar o diploma de enfermeiro. Uma vez que você valida o diploma de enfermeiro e você passa por uma entrevista para trabalhar em algum hospital aqui no Quebec, e essa entrevista vai ser com um hospital que é público, então é o próprio sistema do Quebec que faz tudo. Vamos lá. É a Ordem dos Enfermeiros que valida o diploma do Quebec, ok? As entrevistas são com os hospitais daqui, da província, e aí você passa na entrevista, você vai ter uma oferta de emprego, e com essa oferta de emprego você vai conseguir pedir o visto de trabalho. Só que o que acontece? Não tem prova nenhuma técnica, não tem prova nenhuma de alto nível do idioma. Não tem NCLEX, como eu acabei de falar. E aí você pode atuar conforme a resposta da Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Eles vão dizer, ok, o seu diploma é válido, você pode atuar, mas você precisa fazer um estágio de adaptação à realidade e à cultura do serviço do Quebec. Meu Deus, Lucas, um estágio? Como assim? Então, é aí que entra a sigla CEPI, porque CEPI é candidato ao exercício da profissão enfermeiro, em francês, infirmière. CEPI, candidat à exercice de la profession infirmière. E o CEPI, também, as pessoas que estudam aqui são CEPI. Então, vamos recapitular. A pessoa que estuda aqui, ela termina a faculdade, ela vai virar CEPI. Então, ela vai ter que atuar como CEPI, como candidato ao exercício da profissão enfermeiro. Você brasileiro, você estrangeiro, valida o diploma, você vira CEPI também. E vai ter que vir aqui e fazer o estágio de adaptação, né, durante o seu trabalho. Então, você vai receber já, você vai ser remunerado. E esse estágio é determinado aí de 40 a 60 dias de trabalho, de dia de trabalho. Onde, o que acontece? Eles vão ficar te avaliando, porque você faz esse estágio com um outro enfermeiro mais experiente do setor, onde você vai trabalhar. Então, ele fica fazendo as coisas e te explicando, e vai vendo a tua autonomia, e vai fazendo uma avaliação, e tem uma equipe multiprofissional, não, uma equipe de enfermeiros que é responsável pela integração, e vão te acompanhando durante esses 40, 60 dias de estágio de adaptação. Você, quando termina esse estágio, você continua sendo CEPI, candidato ao exercício da profissão enfermeiro. Como é que você vai mudar esse status? Né? Como que muda esse status? Você vai ter que fazer um exame, o exame da Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Já vou voltar aí, guarda essa informação aí, o exame da Ordem dos Enfermeiros, para não perder. Como eu queria explicar como que é, né, essa semana, principalmente do CEPI, e essa nomenclatura, o que acontece? Você é contratado, você
vai saber o hospital e vai saber o setor onde você vai trabalhar. Só que o que acontece? Você não chega aqui já como CEPI e já te colocam dentro da unidade junto com esse enfermeiro mais experiente ou enfermeira que vai te acompanhar durante esse estágio que é remunerado, é com salário. Essa condição de imigração, gente, você, além de taxa, de passagem aérea e coisas pessoais, né, gastos pessoais, você não tem que pagar nada. Não é ser estudante, não é ter que desembocar, tirar um monte de dinheiro aí como estudante. Enfim, volta para cá. Você vem com um emprego. E aí, como CEPI, essa primeira semana, principalmente quando você chega aqui antes de ir para o setor, você vai fazer vai realizar um monte de atualizações, cursos, formações em sala de aula. Geralmente de manhã e à tarde, ou só de manhã, que são tudo cursos e formações que vão te preparar para daí depois você ir para o setor para trabalhar. Você vai ter acesso a aulas de como é o sistema que se utiliza, como é que é o sistema, o prontuário eletrônico, métodos de trabalho, porque aqui eles utilizam muito protocolo e eles seguem os protocolos à risca. Então é tudo durante essa semana. Formações específicas como de postura, de movimentação de paciente, mesmo que a gente não faça isso com muita frequência, porque isso quem faz é o preposé, mas tem uma formação toda específica disso. Durante toda essa semana é somente sala de aula. E isso é bom para o teu cérebro, para você começar a se situar. Bom, minha vida mudou, agora eu tenho que mudar o botãozinho que eu vou agora ter que funcionar praticamente 80%, 90% dentro de outro idioma. Então, essa mudança, essa virada na chave, esse interruptor aí tem que virar. Então essa semana é boa para isso. E aí você não tem responsabilidade, você não está diretamente com o paciente. Então essa primeira semana é muito boa para esse processo de adaptação e todas essas formações, cursos online também que eles enviam para a gente fazer, né? Cursos de como administrar medicamento, protocolo de insulina, enfim, várias coisas que são realmente necessárias para quando você for para o departamento, para o setor, você não ficar tão perdido. Então, vamos lá, voltando para entender bem. Todo mundo sem exceção, passou, validou o diploma, validou o diploma, conseguiu a oferta de emprego, vira CEPI. Porque CEPI é o candidato ao exercício da profissão enfermeira. É como alguém que sai aqui da universidade. E aí, uma vez que conseguiu o visto, né, conseguiu emprego, conseguiu o visto, vai chegar aqui e vai ter que fazer um estágio de 40 a 60 dias, que é a ordem dos enfermeiros que determina isso. Mas como você já tem uma oferta de emprego, você já chega aqui com um emprego, você vai fazer essa primeira semana, que é o hospital que te proporciona isso, que são formações, cursos para você melhor se adaptar. E aí depois você começa direto no setor que foi designado com um JUMO ou uma JUMELE, que é gêmeo-gêmea, as palavras para gêmeo-gêmea, que é um enfermeiro com mais experiência. Ele vai te acompanhar nesses 40 a 60 dias e aí você fica sendo avaliado, orientado. Conforme você vai evoluindo, eles vão te passando mais responsabilidades para você também se tornar independente, porque afinal você foi contratado para ser enfermeiro. E aí isso é basicamente a rotina do CEPI. É ir para o trabalho, passar por avaliações. Quem te avalia é esse enfermeiro. Quem te avalia também é o AIC, que é o Assistant Infirmier Chef, que eu já expliquei aqui em algumas vezes, mas vou falar. O chefe é o enfermeiro que é responsável por aquele turno da parte toda administrativa e gerencial. Então tem um enfermeiro mais experiente que te acompanha e o AIC também, que te ajuda nesse processo de te orientar, dizer como é que funciona, como é que são os métodos de trabalho, quais são as ferramentas que você pode utilizar
Tem muita coisa online que eles utilizam aqui para procedimento, a gente não guarda tudo na cabeça, nem eles. Sei lá, é prescrito uma imunoglobulina X lá. O médico prescreve, a farmácia vai preparar e vai enviar para ti. E aí você vai acessar uma ferramenta que o próprio hospital tem para saber qual é a velocidade disso, o que preciso fazer, quais são os sinais que eu tenho que observar. Eu verifico os sinais vitais antes, sinais vitais depois, durante, a cada 15 minutos. E aí tem tudo dentro lá desse guia. Então, basicamente é isso a vida do CEPI, uma semana de formação e depois 40, 60 dias. Mas como é que funciona esses 40, 60 dias? São as avaliações, e aí, como eu falei, que tem a comissão de formação de integração de cada hospital, você também senta com essa enfermeira lá, que é responsável pela integração, para ver, olha, Lucas, tu tá indo assim, tu tá indo assado, esse ponto aqui tem a melhorar, esse ponto tá muito legal, e todo dia vai sendo feita uma avaliação, e às vezes 40 dias é suficiente, às vezes se estende, e é discutido esse período de estágio de integração que, ressalto aqui, já tem salário, você vai estar recebendo. Pontos assim para dizer para você aí que está no processo, que vai chegar, né, que está chegando, tem mentorado que vai chegar, para vocês aí mentorados, mas também para vocês seguidores, que eu sei que tem muita gente que está no processo, que já passou por entrevista, que está com visto na mão. Então assim, o que eu posso dizer para esse período? Olha, não se cobre muito nesse período, tem muita adaptação para ser feita, não só no trabalho, na vida, né? As coisas do dia a dia, abertura de conta, né? Ir no supermercado, imobiliária, aluguel de imóvel, se tem filhos, a escola, reunião da escola, enfim, é tanta coisa. Então assim, não se cobrem muito nessa primeira semana e aproveitem esse período da primeira semana do estágio. O que vai fazer a diferença, né? Se você me perguntar o que vai fazer a diferença nesse período, é o que eu digo com relação a todo o processo. É o idioma. Quanto mais você tiver fera, quanto você mais tiver avançado no idioma, é só você que vai colher o resultado disso, porque você vai estar muito mais à vontade. Então, assim, estude muito, converse, leia. Quanto mais você tiver o idioma assimilado, melhor, mais tranquilo vai ser esse processo. E aí vai depender de cada um e de cada uma passar por esse processo e é o idioma que vai te ajudar. Então, assim, acho que isso que eu diria. Para os mentorados e mentoradas, consumem todo o material que tem lá no programa de mentoria. Consumem. Eu sei que tem muita coisa lá, mas assim, vocabulário específico, muitas coisas são parecidas, né? Frequência respiratória, fréquence respiratoire, fácil. Pressão arterial, tension ou até mesmo pression arterielle, é parecido, mas tem muitas outras coisas que são diferentes. E você tem esse material mentorado, mentorada lá. Você tem lá muito vocabulário. Você tem lá a parte onde você assiste vídeos de situações de como se comportar com os pacientes, que tem exercícios, que tem legenda. Então estude. Eu estudava esse material que está lá para vocês, eu estudava até mesmo quando eu estava aqui, para assimilar realmente mesmo. Então, assim, o maior erro, ou os maiores erros, vamos ver se eu consigo nomear os maiores erros, mas acho que o maior erro talvez é deixar de estudar, não sei se alguém faz isso, mas é tipo, consegui a vaga de emprego, arrumei minhas coisas, estou chegando no Quebec, vou trabalhar, não preciso mais estudar francês. Isso esse acho que é um grande erro. Você vai continuar assim, por quanto tempo eu não sei, mas você ainda vai continuar estudando o idioma francês. Acho que esse é o primeiro erro, é você deixar
de lado o estudo do idioma. Acho que esse é um grande erro. O outro erro é não se comprometer realmente assim com essa formação, com fazer os cursos que eles indicam. São muitos. Talvez você vai estar cansado, mas faça esses cursos. Eu sei que quando eu fiz a minha integração na primeira semana, eu sei que muita gente falava, não consegui fazer, não fiz aquele, por falta disso, por falta de tempo. Acho que prioriza isso. Eu sei porque eu já vi colegas também. É uma fase que é muito turbulenta, né? Um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, mas assim também, esse erro. Tirem um tempo para estudar esse período de formação, os cursos que eles indicam que você tem que fazer, porque isso vai te ajudar depois lá no estágio. Então, assim, estude isso. Estude porque é para você. Então, tire um tempo, né? Faça aí 17 minutos num cronômetro, pausa 4, mais outros 17 minutos, pausa 4, mais outros 17 minutos e 4 de descanso. Enfim, estude aí, se dedique a 1 hora só para fazer isso. Eu acho que são os erros, assim, deixar de estudar o idioma francês, não fazer as formações, por mais, como eu falei aqui, turbulento que seja esse período, né? Que seja esse período, por mais turbulento que seja, faça as formações que o hospital, que o teu empregador diz que você tem que fazer. E quando você tiver durante o estágio, né, lá já no setor, com o seu Jumô, né, com o enfermeiro que vai te acompanhar, ou com a Jumeli, né, com a enfermeira que vai te acompanhar lá no estágio, pergunta tudo. Pergunta tudo, pergunta. No início às vezes pode ser um pouco difícil, mas assim, essas pessoas que se oferecem para ser Jumô e Jumeli, eu já fui, tá, de um enfermeiro que veio da Argentina, tá lá para te auxiliar. Então não deixe de perguntar. Se você não pergunta, dá a entender que você tá indo bem, que a coisa tá fluindo. Mas assim, pergunta. Se tem alguma dificuldade, puxa um tradutor na hora, ou a própria pessoa, né, o Jumô, a Jumeli que vai estar te acompanhando vai falar, não entendi, reformula a pergunta, mas assim, não deixa de perguntar, não vai embora carregando a pergunta. Então assim, é muito importante. CEPI, candidato ao exercício da profissão enfermeira, todo mundo vai passar por isso, por ser CEPI, porque isso é algo que vai acontecer depois que você valida o diploma aqui para o Quebec, e é essa condição que todos, até os que estudam aqui, viram CEPI, e aí, você sendo CEPI, você faz seu estágio de integração, você vai exercer plenamente os poderes de enfermeiro depois que você passa no exame da ordem, né? Eu disse, guarda essa informação aí, no exame da ordem dos enfermeiros do Quebec, que é uma prova, um exame que acontece em março e setembro, você escolhe se você quer fazer em março ou setembro, não é compulsório, mas você tem que fazer, ou seja, se está perto da data, digamos que você chegou em dezembro e vai ter o exame em março, você não é obrigado a fazer em março, você pode ficar durante esse tempo CEPI e fazer só lá em setembro, se preparar melhor para fazer o exame. E aí, uma vez que você faz o exame, que a taxa de aprovação das últimas ultrapassa 90%, ou seja, 90% das pessoas que realizam o exame da Ordem dos Enfermeiros e Enfermeiras aqui do Quebec passam, você vai exercer plenamente os poderes de enfermeiro aqui. E isso é para todas as pessoas que vêm de fora e para as pessoas que formam aqui. Lucas, você passou por esse processo de CEPI? Acabei de responder, né? Sim, e todo mundo passa. Outra coisa aqui, tem como ir como CEPI direto? Todo mundo vai ter que ser CEPI. Não tem alternativa B. Tu não vai chegar aqui exercendo direto como enfermeiro. Alguém que está aí que gostaria de perguntar sobre esse processo de ser como que é ser CEPI? Ou alguém está aí e gostaria de entrar ao vivo? Clica aqui na câmera. Eu estimulo a participação. Você entra aqui, a gente conversa, um bate-papo e eu respondo muitas perguntas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Opa, tudo bom? Joia, Vitor, né? Vitor. Isso. Oi, Fala, então, Vitor, de onde é que tu fala? Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás, olha aí, Isso. Tô no plantão, tô tá no aqui na hora do plantão. almoço e de
te segui Co- no Instagram coletando e informações. isso. Então, achei interessante a sua live falando sobre CPI, mas eu Aham. estava vendo, até minha pergunta, só que eu não consegui perguntar direito, de forma correta. Então manda Então, eu lá. tenho. Tá, então, geralmente com a OAQ, né, ela dá o resultado ali, eu posso sair com. Eles podem fazer entrevista antes da gente ir como CPI, ou então pedir um estágio. Um exemplo, você me orienta eu perguntar ou eu pesquisar vagas de emprego até eu receber o resultado da ordem, o resultado que poderia ser um estágio, ou então poderia ser um curso, ou O já ir como estudo. CB. É O isso que eu estudo. queria te perguntar, isso. Tá. São duas respostas que tem que a ordem vai dar. Você faz o processo de validação com eles, e aí o que acontece? Uma resposta é que o seu diploma é validado e você vai fazer um estágio de adaptação. É Isso. bem isso, um estágio de adaptação. Esse estágio de adaptação é exatamente a condição que a ordem te dá de você ser contratado. E aí os hospitais já sabem, porque os hospitais aqui você vai trabalhar para o governo, então ele tá tudo amarrado, entende? Sim. Então é isso que vai acontecer. Essa é a resposta que todo mundo quer. A resposta de diploma validado sobre a condição de um estágio de adaptação. E lá ainda está descrito que assim é um estágio de adaptação às realidades é, da sociedade, da cultura e do sistema de saúde do Quebec. E aí o hospital que está te contratando, que é o hospital da própria província, já sabe isso. Eles já têm todo um programa onde eles dizem que você que está indo para lá vai cumprir o que a ordem prescreveu, que é essa adaptação às realidades da sociedade, da cultura e do sistema de saúde. E eles enviam, legal a tua pergunta, e eles enviam para a ordem durante o Sim. período que você está aqui, dizendo, ó, ele cumpriu isso, ele cumpriu aquilo, porque no final, esses 40 ou 60 dias que você vai fazer com o hospital, que é remunerado, quero deixar bem claro que já é salário, você vai ter salário, eles vão estar alimentando a ordem, aí a ordem vai dizer, ok, ele está pronto 100%, pode continuar a tua vida aí. Mas assim, é um processo que até hoje nunca vi ninguém tomar pau, ou seja, todo mundo consegue avançar, alguns mais rápidos, outros levam mais tempo. Esse é o melhor cenário. O outro cenário que é ruim, que é a resposta que ninguém quer receber, que é assim, ó, o seu diploma não foi validado, Nossa. e aí a gente indica que você tenha que estudar. Aí isso muda completamente o panorama. Você vai ter que entrar em contato com um college aqui, com universidade, para ver o que eles te pediram de complemento de estudo, qual disciplina, qual isso, qual aquilo. Aí você não vem com emprego, é visto de estudante, você vai ter É que mais pagar caro, pelo. né? Ó, mais caro? Não, você está saindo de uma condição onde, ok, o processo documental é pessoal, isso para a grande maioria, né? Teu visto, tua tradução dos teus documentos, sabe? A tradução dos teus documentos, que é pessoal. Aí você ganha uma oportunidade de emprego, você vai chegar aqui já para receber salário, e outra, você tem esses mesmos gastos, né? A tradução de documento, teu passaporte, enfim, só que você já chega tendo que desembolsar dinheiro para pagar o curso, né? Para pagar todas A moradia. a moradia, tudo, mas Aham. sem emprego. Você é estudante. E estudante não tem direito à saúde pública aqui. É outro ponto também. Então você vai ter que fazer um seguro, né? Quando você vem com emprego, como CEPINO, cenário bom, você tem acesso à saúde pública. Nossa. Lucas, uma pergunta. Quando a gente envia os documentos para a ordem, geralmente eles já não falam que tá tudo ok os documentos, não pedem nada para organizar ou mandar novamente. Demora em média quantos meses assim para eles darem o retorno? Que agora eles devem estar em recesso, né? Não, agora não, provavelmente estão parados. Então vou te responder essa e vou encerrar. Assim, o processo todo, né, quando você envia, eles dizem lá atualmente que é de 4 a 6 semanas. E de 4 a 8 semanas. Então, tem que acompanhar depois que envia. Mas eles enviam um e-mail se tudo está completo.
Uma vez que Uhum. você enviou, uma vez que você enviou, eles vão dizer que falta, se falta alguma coisa antes de começar a analisar. Mas tem que acompanhar lá, tá certo? Então tá. Muito obrigado, Valeu viu? aí, obrigado pela Até participação mais. aí. Continua aí. Tchau, gente. Tchau. Fui.